Bota para gravar. Bom dia, boa tarde, gente. Eu sou a Priscila. Algumas pessoas aqui não me conhecem. Eu faço doTERRA já há algum tempo, sou psicóloga. E hoje a gente vai falar sobre foco e concentração. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E eu trouxe assim, antes da gente começar, eu trouxe um conteúdo explicando um pouquinho como funcionam os olhos no nosso corpo e alguns olhos que podem nos ajudar. E todas as perguntas são muito bem-vindas, a gente pode abrir no final para as perguntas, de repente não precisa mais estar gravando, enfim, para a gente poder ficar mais à vontade. Mas então eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês, sejam todos bem-vindos e vamos interagir aí nesse momento juntas, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa me avisa, tá, gente? Bom, esse Clube dos Olhos de hoje é para falar sobre foco e concentração. E eu vou colocar depois a referência de onde eu peguei esse conteúdo. É de um e-book da doTERRA e de alguns outros livros de óleos essenciais. No final eu vou mandar o material todo para vocês. Então, assim, foco e concentração é um assunto super importante, não só para quem está estudando, quem está trabalhando, para as crianças, né, que a gente pensa muito nas crianças terem foco e atenção quando estão aprendendo coisas novas, mas é uma questão para todos nós hoje, e é uma questão que ela é sistêmica, né? Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de falar dos sistemas. Ela envolve muitas coisas, porque o nosso sono, o nosso emocional, tudo isso vai impactar diretamente na nossa capacidade de focar e se concentrar numa atividade, tá bom? Então, a capacidade de nos sentirmos concentrados e motivados, ela é essencial para o nosso sucesso, não importa que tipo de tarefa que a gente está realizando. Pode ser para uma criança, né, ou na escola, aprendendo uma matéria nova, pode ser para uma pessoa fechando uma negociação de trabalho, não importa. O foco, a atenção e a concentração, ele vai impactar diretamente a nossa produtividade e a nossa eficácia na hora de realizar uma tarefa. Então, hoje, o que acontece? Quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue ter o foco e a concentração que a gente poderia estar tendo se a gente estivesse fazendo uma coisa de cada vez. Eu falo isso porque mulher que é mãe, especialmente, né? Mas a mulher, de uma forma geral, ela adora fazer multitask, ela adora fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso pode atrapalhar um pouquinho a nossa capacidade de foco e concentração. Bom, então, o nosso humor também é uma parte super importante quando a gente fala de foco e concentração. Por quê? Por exemplo, se a gente não dormiu bem de noite, o nosso corpo não teve todo o descanso que ele precisaria ter para se recompor. No dia seguinte, isso vai influenciar diretamente a nossa vitalidade, né? A nossa energia de estar ali para fazer qualquer coisa que seja alimentar o nosso filho de manhã, vestir ele para a escola, levar ele para a escola, ou sentar para fazer um documento, uma aula, o que quer que seja. Se a gente não dorme bem, se a gente está emocionalmente passando por algum momento desafiador e está vivendo um momento conturbado, isso vai influenciar diretamente o nosso foco e a nossa concentração, tá bom? Então, é muito importante falar isso, porque é até difícil quando a gente vai procurar quais são os olhos para foco e concentração, sempre está envolvendo a parte emocional, né, do sono e das emoções. Então, esse é um assunto que é difícil de falar dele sozinho, tá bom? Bom, dito isso, esse materialzinho que está aqui veio do e-book da doTERRA. Então, ele fala assim, que as nossas experiências interiores e exteriores influenciam as nossas emoções, certo? Seja uma noite mal dormida ou uma briga com alguém
que é próximo, qualquer coisa que a gente está vivenciando vai influenciar as nossas emoções, que vai influenciar o nosso humor e que vai influenciar a nossa capacidade de focar e concentrar. Então, se a gente tem mais emoções positivas, que são aquelas que elevam o nosso humor, por exemplo, a gente tem uma capacidade de focar, de concentrar e de motivar muito maior do que quando a gente está vivendo uma situação e a gente está passando por um desânimo, desinteresse, uma confusão ou qualquer outro tipo de sofrimento psíquico, que não são só esses, né? Existem muitas emoções negativas que podem estar influenciando diretamente a nossa capacidade de focar e concentrar numa determinada atividade. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Bom, como todos nós somos seres únicos, né, e perfeitos, as receitas e as sugestões para foco e concentração, elas podem variar de pessoa para pessoa. Pode ser o que funciona bem para mim, pode não funcionar bem para a Rebeca, para a Maria. A gente precisa experimentar e observar, porque cada pessoa é única, tem uma experiência, uma história, uma bagagem única e também uma carga mental muito particular. Então, essa questão do foco e da concentração e da motivação, está tudo atrelado, são coisas muito personalizado isso, né? A gente não tem como generalizar e falar que é igual para todo mundo, porque não é, né? Então, a gente precisa considerar as características de cada pessoa. Isso eu estou falando de todo mundo, de uma forma geral. As pessoas que têm uma questão específica de déficit de atenção ou de hiperatividade, aí são outras situações, tá, gente? Eu estou falando aqui de uma forma geral das pessoas, dos seres humanos, tá bom? Então, existem muitas maneiras da gente estar trabalhando a nossa motivação, nosso foco e a nossa concentração, e os óleos essenciais podem estar nos apoiando de que forma? Porque eles podem ajudar a criar um ambiente edificante, energizante, calmante, que vai ajudar a gente a realizar as tarefas que a gente precisa. Vamos entender como que eles podem fazer isso? Existem muitos óleos que podem estar nos ajudando, tá? E antes da gente entrar aqui em cada tipo de óleo, eu só queria explicar uma parte, assim, que a gente fala muito por alto, mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, eu não vou entrar em muito detalhe não, tá, gente? Mas só para a gente poder entender o porquê das coisas, porque isso é realmente importante. Aqui tem um desenho do nosso sistema olfatório, né? O sistema olfativo, que é o nosso olfato, a nossa capacidade de sentir o cheiro, tá? No momento que a gente inala um aroma, ele vem imediatamente para o nosso bulbo olfativo e vai diretamente para o nosso sistema límbico. Todo mundo fala bastante do sistema límbico, onde moram as nossas... Mas ele é muito mais do que só o nosso centro de emoções e memórias, tá? Então, assim, essa é uma das razões por que a nossa memória olfativa é tão importante, ela é tão forte, né? Porque está muito perto, na verdade, é uma proximidade anatômica do nosso olfato com o nosso sistema límbico. Vocês estão vendo aqui nesse desenho? O olfato e o sistema límbico, tá? E, consequentemente, uma resposta cerebral a nível total e depois para o corpo inteiro. Então, quando um aroma atinge o nosso sistema límbico, esse sistema ele gera uma resposta, tá? Baseada nas memórias que a gente tem associadas com aquele cheiro. E aí, antes de seguir adiante, vou contar para vocês uma história. Eu não sei se eu já contei para vocês antes, mas a primeira vez que eu fui na casa, que eu fui convidada para uma reunião, eu fui na casa da Ju conhecer os óleos. Foi uma conversa super gostosa, a gente experimentou vários óleos essenciais, eu fiquei apaixonada. E aí, antes de eu ir embora, a gente estava numa mesa redonda com algumas mulheres, eu acho que eram umas 4 mulheres, assim. Antes de eu ir embora, a Ju falou assim, você não pode sair daqui sem experimentar o Wild Orange, que é o óleo de laranja, né? O laranja. E aí eu falei, claro.
eu estava curtindo, já tinha colocado limão na água e tal. Quando eu abri o vidro do laranja e fiz uma inalação, foi muito interessante e foi muito rápido também, porque naquele momento que eu inalei a laranja, saiu uma lágrima do meu olho. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que explicar para todo mundo aqui na mesa o que está acontecendo, né? E aí o que estava acontecendo era o seguinte, eu realizei naquele momento que eu abri aquele vidrinho de laranja, que o óleo essencial que a minha mãe usava quando eu era criança, até me emociono de novo quando eu falo essa história. Quando eu era criança, eu devia ter assim 6, 7 anos, a minha mãe passava antes da gente dormir, ela pegava um vidrinho, era um vidrinho transparente, não tinha rótulo, não tinha nada. Mas tinha o mesmo aroma do Wild Orange. Aí ela abria aquele vidrinho e passava na gente assim, passava aqui no tórax e passava aqui na testa para a gente se acalmar para dormir. E aí, quando eu abri aquele vidro que eu cheirei, era exatamente o mesmo aroma que eu tinha experienciado a minha infância toda. E foi muito forte, porque eu imaginei que eu nunca mais fosse sentir aquele cheiro. E era exatamente o mesmo cheiro. E isso só é possível porque era um óleo essencial, né? Se fosse qualquer outro aroma artificial, não seria o mesmo cheiro. Então, a rapidez e a potência que os óleos têm de alcançar os nossos sistemas cerebrais é muito impressionante, né? Então, essa foi uma história que aconteceu comigo, que eu já vi acontecer parecido com outras pessoas, mas a explicação é toda essa, tá? Tem tudo a ver com o nosso sistema límbico. E, claro, não só, né? A gente não podia deixar de mencionar, eu vou ficar só por essa página, não vou falar mais de química, mas eu vou colocar o link para quem quiser saber mais. Tudo é química, né, gente? É por isso que os óleos essenciais são poderosos, né? Cada célula do nosso corpo, cada órgão, cada tecido, tudo nosso, dentro do nosso corpo, funciona à base de química. São transmissões químicas que acontecem. Nós temos receptores, enzimas, proteínas, hormônios, tudo isso funciona através de ligações químicas. E aí é por isso que os óleos essenciais, eles têm tanto poder e tanta potência dentro do nosso organismo. Por quê? Como nós somos feitos da mesma matéria, tá? A química que é presente nos óleos é a mesma presente dentro do nosso organismo, nós temos os receptores para nos conectar com as propriedades químicas de cada óleo essencial. Percebem a beleza e a potência disso? Então, a composição química, cada vidro de óleo tem uma infinidade de compostos químicos, tá? Então, cada óleo essencial tem a capacidade de influenciar os sistemas do nosso corpo. As moléculas químicas contidas nos óleos, elas vão se conectar com os nossos receptores, tá? E vão influenciar todos os nossos sistemas, ok? Então, vamos seguir. Qualquer dúvida, a gente esclarece no final, tá bom? Sistema olfativo. Aqui é só para a gente ter uma visão, tá? De tudo isso que eu estava explicando para vocês. A gente sente o aroma aqui pelo nariz, tá? Essa estrutura que está ampliada aqui, ela é essa daqui, ó. Essa amarelinha aqui. Tá bom? Então, isso tudo acontece muito rápido, tá? No momento que a gente inala o aroma do óleo essencial, a gente tem aqui o bulbo olfativo, que é essa estruturazinha aqui, amarela, que está ampliada. E ele recebe os fitoquímicos dos óleos e leva para esse sistema que está aqui no meio, assim. Isso aqui é um corte lateral, como se a gente cortasse assim no meio a nossa cabeça, para a gente poder olhar essas estruturas, tá? E aqui do lado eu fiz uma ampliação do nosso sistema límbico, tá? Que é esse sistema que fica bem aqui. Vamos só entender um pouquinho mais do sistema límbico para a gente poder entender melhor o que os óleos podem trazer de benefício para a gente? Então, assim, o sistema límbico humano, ele não é só o centro das emoções e da memória. Ele é responsável, ele é como se fosse o maestro de uma orquestra,
Sabe, o maestro de uma orquestra? O nosso sistema límbico é mais ou menos isso. Então, assim, ele desempenha muitas funções que vão ajudar na autorregulação do nosso corpo como um todo, tanto funções que acontecem independente da nossa vontade, como a nossa respiração, os batimentos cardíacos, como todos os hormônios que ficam circulando pelo nosso corpo o tempo inteiro, né? Então, tem toda uma função metabólica no sistema límbico, além da memória, o centro de saciedade da fome, tá? A resposta emocional, a parte de estímulo sexual, a excitação sexual, toda a base de reprodução, instintos maternos, ocitocina, tudo isso vem do nosso sistema límbico. Então, não é só a percepção do cheiro e as memórias que estão associadas a esse cheiro. É tudo isso que eu falei para vocês, especialmente essas funções centrais de homeostase. Homeostase é o equilíbrio das funções. Então, o nosso sistema límbico, ele é uma estrutura super importante para o nosso funcionamento como um todo, tá? E para a gente poder viver bem na sociedade, ter relacionamentos sociais, ser uma pessoa equilibrada e viver ativamente, né? Então, só para a gente ter essa noção da importância desse sistema e o quanto ele é impactado pelos aromas que a gente pode ter ao nosso alcance, né? Então, só para recapitular isso tudo que eu estou explicando aqui, para todo mundo ficar na mesma página. A gente respira o óleo essencial, pode ser no vidrinho, no difusor. Esse aroma estimula o sistema olfativo, estimula o sistema límbico, que produz uma resposta cerebral, e aí todos esses fitoquímicos que estão entrando no nosso organismo vai se espalhando por todos os receptores que tem no nosso corpo inteiro. A corrente sanguínea leva os fitoquímicos do óleo essencial para o nosso corpo inteiro, ok? E aí a gente vai ter uma variedade de tipos de óleos essenciais. A gente tem os óleos essenciais mentolados, né, que tem uma constituição química específica, e esses óleos são energizantes, estimulantes, revigorantes. Aí a gente tem o hortelã-pimenta, o peppermint japonês, a gente tem o bergamota mint, a gente tem vários óleos essenciais mentolados que podem estar nos ajudando nessa parte de estimular, revigorar e energizar. A gente tem os cítricos, que a gente também tem uma variedade grande, né? O laranja, a gente tem o toranja, o limão, o lime, a mandarina verde. E os óleos cítricos, eles são, ao mesmo tempo que eles diminuem a ansiedade, eles estimulam, são revigorantes também. E a principal base química dos óleos cítricos é o limoneno, que é super importante nessa parte do foco e da concentração. A gente tem os óleos florais, né? Lavanda, salvia-esclareia, gerânio e várias outras flores, né? Que também são óleos essenciais que vão ajudar a gente são estimulantes e revigorantes, que também ajudam a gente a acalmar. A gente tem os óleos essenciais condimentados, que têm propriedades aquecedoras, por exemplo, como a canela, o cravo, essas especiarias, né? O cardamomo, o gengibre, são óleos quentes, né? Que aquecem, o orégano também. O orégano é herbáceo, desculpa, me confundi aqui. A gente tem os herbáceos, que são os óleos com propriedades mais renovadoras, estabilizadoras, que vão ser excelentes para a gente estar trabalhando o foco e a concentração. Então, a gente tem o alecrim e vários outros, né? A gente tem aqui nessa gama, tem todos os pinheiros, né? O Siberian Fir, o cipreste, o Balsam Fir, a gente tem o alecrim, que eu já falei, o manjericão, vários óleos essenciais que vão ter propriedades estabilizadoras e
suavizantes. Então, o que a gente faz com toda essa química, né? Eu vou começar falando do alecrim. O alecrim, ele tem uma única contraindicação, que são as pessoas que têm hipertensão não devem utilizá-lo, mas todas as outras pessoas que não têm hipertensão podem se beneficiar muito do alecrim, tá? Ele é um óleo que é ótimo para a memória, ele ajuda a concentração e o foco, ele estimula a criatividade e ele também diminui aquele cansaço mental, sabe? Às vezes a gente está, assim, com cansaço mental de tanta coisa, né, na cabeça, o alecrim ajuda bastante nisso. Então, a composição química dele é essa que está aqui, eucaliptol, e o alfa-pineno e a cânfora. Ele é muito bom para várias outras coisas, né? Mas hoje o nosso foco aqui é falar de concentração, foco e motivação. Então, o alecrim é um que pode ajudar muito nas receitas para o foco e para concentração. O vetiver é uma raiz. Ele é um óleo que tem uma composição bem diferente do alecrim, né? Uma composição química totalmente diferente, e é conhecido como o óleo da tranquilidade, né? É um óleo essencial que promove um ambiente relaxante, tem aquele aroma amadeirado, doce, tem uma textura diferente, né? Ele tem realmente um efeito muito poderoso nas nossas emoções. E ele é principalmente conhecido, não é à toa que é um óleo extraído de uma raiz, pelas suas propriedades de enraizamento, ajudam a gente a estar aqui e agora, no momento presente. Então, o vetiver é uma mistura não, é um óleo que contribui para muitas misturas de foco e concentração. Por quê? Ele ajuda a gente a acalmar, e quando a gente acalma, a gente consegue focar e concentrar mais eficazmente na tarefa que a gente está fazendo. Então, eu não podia deixar de falar do vetiver, que ele realmente é um óleo incrível para essa parte de apoiar o foco e a concentração, tá bem? O cipreste também o cipreste é um óleo extraído de um pinheiro, né? Ele é muito conhecido pelas suas propriedades de ativação circulatória e tudo mais, mas interessante, eu não ia colocar ele nessa apresentação, mas eu fui estudar antes de preparar para ver se tinha alguma receita num livro novo que eu adquiri recentemente, e o cipreste apareceu em várias receitas. Aí eu decidi colocar ele na apresentação, depois até vou completar mais algumas informações, mas o cipreste aparece pela propriedade emocional que ele traz para a gente, de tranquilizar, né? De evocar aquela sensação de calma, e também pela sua capacidade de promover uma clareza mental. Então, o cipreste é um óleo muito bom para a gente estar fazendo nas misturas, e apesar dele ter uma química um pouco parecida, mas não tão semelhante com o alecrim, mas pessoas que não podem alecrim podem experimentar o cipreste no lugar do alecrim, para o foco e para a concentração, tá bem? Eu não podia deixar de falar do lavanda, porque como ele é um óleo que tem propriedades calmantes e relaxantes, ele ajuda a promover um ambiente tranquilo, ajuda a estabilizar o nosso humor, ajuda a gente a dormir melhor, ajuda a diminuir a ansiedade e a tensão, e isso ajuda as pessoas a permanecerem se concentradas. Então, o lavanda não podia deixar de estar aqui, né, nessa aula sobre foco e concentração, porque ele realmente é um óleo que tem propriedades muito importantes com relação à nossa parte emocional. O frankincense, o rei dos óleos, também é um óleo muito importante, porque ele promove o equilíbrio emocional, promove uma sensação calmante, de relaxamento, de satisfação. Também é um óleo que traz essa sensação de enraizamento, de aqui e agora, né? Presente no aqui e agora.
Então, essa sensação de equilíbrio que o frankincense ajuda a gente, realmente potencializa os outros óleos, né? Então, realmente, ele pode ser muito útil quando a gente está falando de foco e concentração. E aí, eu acho, assim, de duas formas, né? A gente pode usar o frankincense antes de dormir, por exemplo, para promover um sono mais tranquilo, a nossa saúde celular. E a gente também pode usar o frankincense durante o dia para ajudar a estar mais centrado, mais focado no aqui e agora. Então, ele é um óleo que a gente pode tá aproveitando bastante dele. O laranja, e na verdade qualquer outro cítrico, poderia estar aqui também, por conta dessas propriedades energizantes que ajudam a gente a estar mais disposto. Então, o laranja e os outros cítricos são ótimos para estimular, né? Então, ele vai aumentar o nosso nível de energia, e quando a gente combina o cítrico ou com vetiver, ou com alecrim, com um rosemary, a gente tem uma resposta muito positiva dessa combinação, né? Aqui tá muito frio, gente. Não sei onde vocês estão, mas eu tô morrendo de frio aqui. Essa semaninha de inverno chegou com força total. Seguindo, então, o balance pode nos ajudar, mas justamente pela sua função equilibradora de trazer bem-estar, tranquilidade, aliviar os sentimentos de ansiedade, irritabilidade, porque isso tudo pode estar influenciando diretamente o nosso foco, a nossa concentração. Se a gente está emocionalmente desestabilizado, com muitas emoções negativas, a gente tem mais dificuldade de focar e de concentrar. Então, o balance, ele pode ajudar muito, sim. Inclusive, na mistura dele tem a camomila azul, tem o frankincense, tem o tanaceto azul, tem o abeto. Abetos são pinheiros, né? Então, é um óleo que pode ajudar muito a gente a segurar as emoções para conseguir focar e concentrar melhor no que a gente está fazendo. A doTERRA tem umas misturinhas. Eu não terminei de editar a apresentação, agora eu estou vendo que está com cor diferente. A doTERRA tem umas misturinhas já prontas, tá? Esse aqui é o mix do foco, que é o Intune, feitas justamente para isso, tá? Ela já está diluída no óleo de coco. A composição do Intune é o amyris, o patchouli, o frankincense, o limão, o ylang-ylang, o sândalo havaiano, camomila romana. E ele vem com a sugestão de aplicar nas têmporas, que é essa região daqui, tá? Pode aplicar aqui na nuca também, nos pulsos, e fazer uma inalação. Ele é uma mistura que tem um aroma bem intenso, né, por conta dessa presença aqui do frankincense. O patchouli também é um óleo essencial que tem um aroma bem marcante. E é a misturinha feita pela doTERRA para ajudar a gente a sentar e estudar de forma eficaz, com calma, com tranquilidade e com energia, tá bom? Essa aqui é uma misturinha que vem no kit das crianças, mas todos nós podemos usar, inclusive ela é ótima. Ela tem uma composição diferente da composição do Intune, ela é a base de vetiver, hortelã-pimenta, clementina, que é um tipo de tangerina, alecrim, diluído no óleo de coco. Tem um cheirinho assim bem gostoso o Tinker. Algumas pessoas sentem que o Intune é muito forte pela composição dele. E se adaptam melhor com o Tinker, tem um cheiro mais suave. O vetiver dá um tom mais amadeirado junto com a menta e com o alecrim. Então, ele também ajuda a criar um cenário bom para a gente estudar e trabalhar. Acalma, revigora, relaxa, ao mesmo tempo que tem um aroma doce, né? Ele ajuda na sensação de atenção.
O Serenity, eu só deixei ele aqui por conta da composição química dele, tá, gente? O Serenity, a gente conhece muito ele para usar para dormir. Como é que ele pode ser bom para foco e concentração? Na verdade, pelo mesmo motivo do Balance, tá? O Serenity, ele pode ser usado durante o dia, quando a gente está num dia mais ansioso, que ele vai ajudar a gente até a dormir melhor e vai ajudar a gente a focar também, tá? Então, a proposta do Serenity aqui é justamente para ele ajudar a gente a se acalmar para conseguir prestar atenção e se concentrar, tá bom? Então, ele pode ser difundido, ele pode ser usado topicamente, e a gente pode combinar ele com outros óleos que ajudam a focar, como o alecrim. E aí, já caminhando aqui para o final da nossa aula de hoje, isso aqui é muito importante. A gente precisa ensinar o nosso corpo a criar um hábito. E um hábito se cria a partir do momento que a gente cria uma rotina, que a gente cria uma associação. Então, no momento que a gente usa, por exemplo, o alecrim e o laranja, vou dar esse exemplo, tá? Para sentar para trabalhar ou para estudar, por exemplo. A gente inala, isso gera uma resposta cerebral, aí a gente senta, estuda, trabalha, produz bem naquele dia, né? O nosso cérebro cria uma associação positiva daquele aroma com a nossa produtividade, com o nosso rendimento. E cada vez que a gente repete isso, que a gente vai promovendo aquele uso daquele aroma, ou não precisa ser sempre o mesmo, mas isso acontece muito forte quando a gente usa o mesmo, né? A gente cria um hábito. E aí, quando a gente senta para trabalhar e não colocou o difusor, por exemplo, ou não passou, eu tenho na minha mesa de trabalho, a mistura que eu mais gosto é o alecrim com vetiver. Quando a gente senta e começa a trabalhar e a gente sente que está faltando alguma coisa, é isso, porque a gente criou o hábito de usar aquilo antes de sentar para trabalhar ou de sentar para estudar. Então, é importante que a gente tenha consciência de que o nosso comportamento, ele vai criar uma associação e cada vez que a gente repete, a gente vai construindo esse hábito. E até ele fazer parte da rotina e ser natural. A gente faz nem igual escovar o dente, né? E a gente vai fazendo de uma forma cada vez mais orgânica. Aqui tem algumas receitinhas para colocar no difusor. A gente tem o frankincense com alecrim e laranja. A gente tem o laranja, o lavanda e o alecrim, tá? A gente tem também a opção de usar o alecrim com vetiver, que é uma combinação super boa. A gente também pode usar o peppermint com lemon. O lemon também é ótimo para essa parte, o lemon e o lime, para essa parte de foco e concentração. A gente também tem algumas receitas para uso tópico, tá? Tem o alecrim com frankincense. A gente tem também o peppermint com laranja ou outro cítrico, não precisa ser só o laranja, pode ser o lemon também, no lugar do laranja. O balance com vetiver. O vetiver com alecrim, também pode ser usado topicamente, além de ser usado no difusor. Isso aqui, gente, é que eu não consigo, toda vez que eu vou fazer uma aula, eu vou lá no PubMed e fico fuçando as pesquisas que tem lá. Eu não consigo preparar uma apresentação que não tem um pouquinho de pesquisa. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas assim, eu gosto. Então, tem muita coisa sobre os óleos essenciais para a nossa saúde como um todo, para a nossa saúde emocional principalmente. Essa pesquisa aqui foi publicada no Jornal de Saúde e Bem-Estar. É uma pesquisa bem recente, de 2021, e fala da importância do lavanda, é uma revisão bibliográfica sobre a ação do lavanda na nossa cognição, que, leia-se, dentro da cognição a gente tem memória, pensamento, atenção, concentração. Então,
os efeitos positivos, né? Então, eu trouxe aqui, eu deixei o link para quem quiser, eu vou mandar a apresentação depois com o link, quem quiser explorar mais um pouquinho. Então, basicamente, aquilo que a gente conversou no início da aula, né? Aqui nessa figura aqui embaixo, a gente tem a inalação do lavanda, a gente tem um aumento da sustentação da atenção, né? E uma diminuição da ansiedade e de outras emoções, tá? Comprovado cientificamente. Além de outras pesquisas, essa aqui é uma outra pesquisa de 2017, que fala da importância da lavanda para a qualidade do sono, tá bom? Sono e diminuição da ansiedade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada. E eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Oi, gente. Liga a câmera aí para a gente conversar um pouquinho. Quem quer perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Oi, Suzy, Sara, Kátia, tudo bom? Mariana, Ana Lívia. Priscila, sua explanação foi maravilhosa e realmente a gente tem que procurar, né, outros olhos, né, que a gente possa falar, né, inclusive do iTunes, né, que eu vi você falando, foi assim, incrível, essa questão do iTunes, do Tinker, que eu já utilizo aqui com a minha filha, que tem autismo, tem 3 anos e 8 meses. Então, assim, eu já faço a utilização na questão do foco e da concentração dela, até porque por conta das terapias, né, que ela faz. Então, ela precisa ter essa questão do foco. Então, assim, já venho de resultados dos terapeutas, né, que ela se concentra mais, ela consegue ficar mais tempo sentada. E, assim, é incrível, incrível mesmo a questão do uso dos óleos essenciais também relacionada ao autismo, principalmente porque eles precisam da questão do foco e da concentração. E quem tem TDAH, TDA é maravilhoso. Tudo que você explanou aqui hoje foi, assim, perfeito. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo seu depoimento, Ana Lívia. Que bom que você está tendo a possibilidade de usar com a sua filha, né? Ela vai construir cada vez mais, se a gente for pensar na neuroplasticidade cerebral, ela vai cada vez mais construir mais e mais opções de caminhos, né? Com o uso dos olhos. Que bom, muito bom. Fico feliz. Oi, desculpa. Oi. Oi, meu nome é Tatiana. Eu conheço a Juliana e a Candinha. Não sei se você conhece, mas eu entrei hoje Conheço. porque... Ai, ótimo. Então, só